Roberto Ferreira. Você é de onde, Roberto? Isso aqui é eu nasci em São Paulo, mas eu vim morar em Ubatuba, assim. Minha mãe é daqui, minha família é daqui. Meu pai não, a família materna é daqui. Tem toda uma história na Anchieta, que eu lembro que você contou. Tem. O meu bisavô materno, né, ele saiu de lá. Assim, a família dele, em 1908, a gente tem um registro, tudo por escrito. Ele foi da última leva de pessoas que saíram desapropriados da Ilha Anchieta. Que ia virar, ele chamava Ilha dos Porcos ainda, né, ainda não chamava Ilha Anchieta. E foram desapropriados para a construção do presídio, né, que está lá até hoje. Tal. Então, isso foi em 1908, assim, que eles saíram e foram para Enseada. E estamos lá desde então, desde 1908. Inclusive onde você mora é um lugar... Inclusive o local onde eu moro mesmo, assim, mesmo a mangueira, mesmo o cajueiro, assim, que estão ali centenários ali já no terreiro de casa. E o que significa hoje ter, né, por exemplo, um histórico dentro da sua família justamente de ser tirado de um território, ser passado para outro, e hoje é muito simbólico, né, da luta e resistência caiçara, né, Roberto? A gente tem essa vivência já, né, de ter saído de um território forçadamente, né, e então isso aí a gente já vê com outros olhos, vai vender, vai deixar, putz, mas o que aconteceu com quem, né? Então a gente teve essa vivência prévia, né, que o pessoal teve quando chegou meio que a BR, na década de 50 ali. A minha família já tinha uma experiência prévia de desapropriações, né, então talvez por isso minha família seja uma das últimas ali, né, na beira da praia, ali onde a gente mora, né, porque já tem na memória, assim, da família o que é perder, né. Isso foi, de certa forma, a gente conta essa história para todo mundo, assim, né, fala, olha, né, valorize aí o pouquinho que sobrou, não saia, né? Porque perder, assim, é uma coisa que você perde mesmo, assim, não é? Eu te fazia essa pergunta porque o vínculo, né, com o território da cultura, de ser caiçara, é intrínseco, né? Sim, não tem um sem o outro, né? A gente precisa do nosso território saudável, né? Para manter o modo de vida mesmo. Eu não consigo fazer um instrumento desse sem um pé de cedro, né? E um pé de cedro não está dentro do loteamento. Então a gente vive, né, mesmo a pesca. Às vezes a gente luta pela pesca, assim, mas a gente luta pela saúde do território, né? Não pela pesca em si, sabe? O pescar em si. Então hoje a nossa luta, mesmo com o fandango, com a pesca, é pelo território, pela saúde do território. Que a gente não consegue fazer uma manifestação de fandango sem o território, a gente não consegue fazer uma pesca artesanal sem o território. A gente precisa então hoje o território é uma bandeira de luta pra gente muito forte, né? É a linha mestra, assim, do território. A gente varia aí, sim, vai especificando, né, uma coisa ou outra. Mas o território assim, a defesa do território é a linha mestra hoje, assim, da nossa resistência aqui, né? E mesmo o fandango, a gente consegue coisas através do IFAM com o fandango, mas para a defesa do território. Hoje o IFAM entende isso, né? Que as ações precisam valorizar o território todo, né? Não só eu fazer uma viola, mas eu ter acesso à madeira, eu ter acesso à segurança, né? Uma segurança jurídica para eu ter acesso à madeira. Então tudo isso passa por conversa com a unidade de conservação, com gestores de parque, para você ter acesso. A mesma coisa, estou falando disso aqui, mas eu poderia estar falando da canoa, né, do remo, da tibopeba, das cestarias todas, né, que usam as fibras naturais. Então hoje, assim, a gente precisa entender mesmo o território, né, como o local de onde emanam todas essas manifestações, né. Ao mesmo tempo que todas as convenções internacionais hoje falam de que para você proteger, por exemplo, a biodiversidade, você tem que proteger comunidades tradicionais, sim, e povos, sim, originários e os seus direitos. Você acha que o mundo não consegue ainda entender o valor? Chega muito deturpado, né, assim, as informações. Porque o mais óbvio é você pensar, para você manter o ambiente, você tem que tirar todo mundo dali. Isso faz sentido, né? Se você tira todo mundo, ninguém vai agredir aquele ambiente e tudo. Mas ao mesmo tempo, se você olhar bem, e isso eu sempre falo, quando a gente recebe jovens ali na comunidade, eu falo,
que a mata, do jeito que vocês estão vendo aqui em Ubatuba, é um legado caiçara, né? O caiçara estava aqui manejando isso, e isso é o nosso legado para vocês, né? Então, existe a possibilidade, sim, eu não gosto de falar de viver em harmonia, né? Eu volto a falar, a gente precisa desse território saudável para a nossa sobrevivência, né? Então é claro que a gente não vai devastar, porque a água que a gente pega é desse morro, a gente sabe, se a gente pelar o morro, nem água a gente tem para tomar, a gente sabe isso. Então a gente preserva com esse olhar, né? Que é diferente do olhar que a academia às vezes impõe, não, da preservação das espécies, não sei o quê. A gente não preserva assim, as espécies, não sei o quê, a gente preserva o território, né? E pra gente, saudável, o território nós também seremos, né? Então, as pessoas não entendem muito bem isso, né? Então, por exemplo, vai fazer a roça lá de Coivara, bota fogo na corta e bota fogo. As pessoas, claro que num momento como esse que o Brasil está passando, olha com espanto isso, mas a gente preserva dessa forma, né? A gente aduba com o que tem ali, aquilo é deixado... Então, toda a nossa vida, todas as nossas atividades respeitam, assim, a preservação, mesmo o pescar, né? A gente não pesca as espécies no tempo da desova, a gente sabe quando é. Então, né, a gente preserva assim para manter nós mesmos, né? E as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que o preservar é realmente não ter ninguém, né? É uma ideia que veio aí já com as unidades de conservação, né? Mas aos poucos tem mudado isso. Eu sinto que as pessoas estão entendendo já que as comunidades tradicionais preservam, né? Que onde elas estão está preservado, né? Então, pô, como você vai explicar, né? Eu acho que já passou da hora de ter esse olhar mesmo, sabe? De as comunidades tradicionais preservam, mas não nesse viés assim, de ecologia, eles nem entendem o que é isso, né? Eles preservam o meio de vida deles, e o meio de vida deles precisa do ambiente saudável. É louco, né? Porque a gente está pensando de um território que, se você for pensar, foi o primeiro território que foi na parte invadido, né? Ou seja, eu acho que tem um histórico dessa questão da preservação e de vocês, de adaptação, né, ao território, mas ao mesmo tempo de uma só invasão e também algo muito agressivo, né, com as comunidades que estiveram nessa faixa de Mata Atlântica, onde vive 70% da população brasileira, mas assim, foi tudo devastado, né, um dos biomas mais devastados. E onde ainda sobram coisas onde justamente estão as populações tradicionais, né? Sim, é a parte que eu falei, o meio de vida deles é preservar, é viver em ambientes preservados, né? Eles não conseguem viver em ambiente que não está preservado. Aí, Roberto, eu queria que você contasse pra gente a sua relação com a música e principalmente com a fabricação de instrumentos. Como é que ela chegou para você? Você tem também um olhar muito estudioso, né, sobre os instrumentos, fabrica os instrumentos que já quase ninguém mais faz, só que você é uma pessoa super jovem. Então, como é que isso é? O meu interesse com fandango, assim, é uma coisa... a linha, assim, durante a década de 90, quando eu cresci, eu nasci em 85, o fandango já não tinha muita força, né? Mas existiam alguns momentos específicos que o fandango era levado para dentro das casas, que era através da Folia do Divino. A Folia do Divino nunca perdeu força, né? Essa romaria, né, que leva a bandeira de casa em casa. E terminada ali a cantoria do Divino, o pessoal tocava fandango. Então, assim, as primeiras minhas e de muita gente da minha geração era isso. Era durante a folia, depois tinha o fandango, né? Dava para ouvir o fandango. O pessoal cobria a bandeira, né? Que não pode tocar na frente da bandeira. Esses rituais aí que a gente acompanhava, né? Mas também, assim, super pontual, né, assim, era coisa bem, sabe, putz, uma vez por ano você tinha oportunidade de ouvir um fandango e tal. Até os anos 2000 e pouco, 5, 6, quando o grupo do Mário começou a fazer. Mário Gato, o Marinho, o Jairinho, o André, filho do seu Elvio. E começaram a montar esse grupo. Aí a gente teve mais acesso, assim, mas antes era, sabe, quando o pessoal da Folia vinha, talvez você escute. Na minha casa, como eu dava almoço, assim, então era mais fácil, né? Eu tinha acesso mais facilmente. Assim, as casas, por exemplo, que eles não paravam realmente para sentar, almoçar, nem isso tinha, né? Então, eu, de certa forma, tinha um privilégio, assim, de estar numa família que sempre recebeu, sempre fez questão. Meu bisavô tinha roça, servia todo mundo, né? Era o pouso que eles falavam, onde a folia pousava, né? Dormia depois. Então eu tive acesso a essas coisas, mas de uma forma assim bem pontual, esporádica, e
Enfim, aí na época dos anos 2000 eu vi ali a Turma do Mário, mas também não me envolvia, né? Eu fui aprender a tocar violão lá com 13, 14 anos para tocar qualquer outra coisa, né? Menos folia, assim, folia. Não tinha interesse nenhum em tocar, assim, absolutamente nenhum. Achava muito legal, muito bonito, mas não tinha interesse algum em tocar folia e tocar não sei o quê. Até um dia, lá para 2006, 2007, eu ver na Ilha do Cardoso um senhor fazendo uma viola. Eu falei, caramba, né, que legal. Eu sempre gostei muito de madeira, mexer com madeira, isso sim. Fazer gaveta quando eu era criança, sabe? Pegar tábua e fazer gaveta, assim, não sei. Nossa, sempre gostei muito de canoinha, ficar tentando fazer canoinha, assim. Sempre gostei muito. Mas daí eu vi o senhor fazendo essa viola, assim, eu olhei aquilo, achei muito interessante. Ele falou, não, e vai ter um baile, você não quer? Vai lá ver. E aí pra mim foi assim, um choque, sabe? Que eu vi, nossa, aquilo lá que aparece tão esporádico na minha vida, um negócio assim, tantas pessoas, sabe? Não parece tão esporádico mais pra mim, assim. Foi um choque, assim. Eu falei, nossa senhora, que... E fiquei com isso na cabeça, assim, né? Aquele baile de fandango. E com o negócio da construção, que eu vi ele fazendo, e eu falei, não, parece impossível. Depois que eu vi o quão ingênuo eu fui de achar que não era impossível, porque é muito complicado aqui. Enfim, daí, eu vi ele fazer lá, depois uns 2 anos eu tentei fazer, eu tinha um amigo que estava fazendo uma canoa, ele falei, me dá um pedaço igual a Puruvu, olha a ingenuidade, uma madeira que parece um isopor, né, que som que vai ter. Eu dou, né? Ele deu, eu tentei fazer, nossa, que é, sabe, tipo, não funcionou nem um pouco, esses pontos, assim, tudo errado, sabe, não funcionou nem um pouco, mas daí eu fiquei com isso na cabeça, e depois eu tentei fazer outro, copiando uma outra viola, também não deu certo. O primeiro instrumento que deu certo que eu fiz foi em 2016, uns 10 anos depois disso, né? Testando muita madeira? Não, eu testei 2 vezes, e deu totalmente errado, tão desanimador que foi. E aí mas lá para assim, 2013 eu comecei a acompanhar mais a Turma do Fandango, eu falei, não, acho que está na hora de eu entender o que está dando de errado com aquilo e me dedicar. E aí eu fui pesquisar mesmo que madeira que é, né? Aí você descobre que não é qualquer madeira, não é qualquer jeito, né? Mas, assim, a primeira viola ainda foi muito de ideia, assim, sabe? De lembrar dele fazendo. Mas aí já com algum... Eu procurei o Mário, que já fazia as rabecas, né? Eu tive a oportunidade de ver o seu Ricardo, que foi o cara que ensinou o Mário uma vez. Eu tive a oportunidade de ver ele fazendo uma rabeca também, e vi algumas coisinhas ali, né? Então, mas a primeira ainda viola que eu fiz que funcionou foi que a gente fala de ideia, assim, foi, sabe? Tirei assim, falei, não, talvez copiei essas distâncias de uma viola mesmo, e funcionou, não sabia por que funcionava ainda, mas funcionou, sabe? E aí depois disso eu só fui fazendo mais, aí depois já de 2017, 2018, eu tive a oportunidade sim de conhecer o pessoal do Clayton lá de Iguape, o Aurélio de Paranaguá, que daí já estavam anos-luz na fabricação à frente, o Zé Pereira do Ariri. E o Sesc em Paraty promoveu esses 3 encontros, assim, de ensinar dessas oficinas. E aí eu refinei, sabe? Aí eu comecei a entender o que estava dando errado, como melhorar. Mas foi assim, o começo, até chegar nisso, foi só dando muito errado, assim. Eu tive uma rabeca do seu Zé Pereira, você acredita? Quais são as suas madeiras favoritas de trabalhar? Que elas têm, né, cada uma com uma coloração, sim, uma modelagem, né, mas quais são as madeiras? E o som também? E o som. Eu gosto desse aqui, que é o cedro rosa. Madeira nativa aqui, né? Esse aqui é o cedro rosa, né? Que é a madeira nativa nossa. Eu gosto muito de trabalhar ela, é uma madeira macia, os veios são retinhos, então obedece, né? Ela é uma madeira que obedece às ferramentas. E a cacheta. A cacheta, assim, que é talvez assim, no imaginário das pessoas, a cacheta é o que primeiro aparece no fandango, né? Aquela madeira branca. Gosto de trabalhar também. Ela tem e elas têm a sonoridade do fandango. Então, se você pegar, o pessoal fala, a luteria tradicional fala, tem que usar um pinho. Eu já fiz com pinho. Você toca, tem som de viola caipira, cara. Você fala, pô, legal, né? Mas não é o som que a gente precisa, né? Então, a gente tem essa questão, assim, de quem, sabe, uma vez conversando que quem encontrou a cacheta, encontrou o fandango, ou o fandango se baseou na cacheta, né?
na tonalidade, sabe, no timbre da voz, né, quem encontrou quem, a gente não sabe, né, mas é que a cacheta realmente dá uma sonoridade, assim, única, assim, né, que identifica o fandango mesmo. E a gente pode pensar, então, que foi justamente uma adaptação com o que se tinha em território para trabalhar, e aí criando esse som? Com certeza. Mesmo o método de fabricação emula, assim, a canoa, né, vai escavada, então essa viola que ela é escavada numa peça só. É como se fosse uma canoa mesmo, um coxo, né? Só tem outro formato, mas ela é escavada e depois a gente põe uma tampa em cima, né? Então eu sempre falo, a canoa, a gamela, a viola são só a mesma coisa em formatos diferentes, né? Em finalidades diferentes, né? Mas o método de fazer é o mesmíssimo, assim, a mesma ferramenta, né? Com enxó, assim, vai cavando com enxó. Então... Quais são as dificuldades hoje, assim como você falou que é a mesma coisa, canoa, uma rabeca, uma viola, caiçara, nessa relação com o território e de extração e hoje a vida atual de manutenção da cultura caiçara através desses instrumentos? Quais são os desafios? O acesso, né, à matéria-prima, né? A gente é criminalizado por tirar e quando a gente tenta nos meios legais, às vezes a madeira não acompanha, né, aquele processo todo, a gente perde a madeira lá e perde-se, né, o bicho come, ela amolece, né, ela vai apodrecendo. Então, às vezes a gente perde e também acho que tem muito o medo, né? O cara tem medo de tirar madeira, já reduz drasticamente a quantidade de madeira que eu vou ter para... que eu não sei mexer com motosserra, por exemplo. Tenho medo de motosserra. Aí eu tenho que pagar alguém que caiu alguma madeira, que conheça, que sabe, papapá. Então tudo isso vão sendo pequenos impedimentos, né? Então de repente eu não tenho lá em casa quantidade de cedro para ensinar tanta gente a fazer. Sabe? Então eu tenho para fazer uma viola. Então isso eu acho que acaba minando, assim, né, a possibilidade de mais pessoas fazerem, né, que eu não tenho acesso a tanta matéria-prima, assim. É trabalhoso manter, então, essa cultura, né, tem que ter muita paciência. Sim, é uma resistência fazer, assim, a gente fala viola cavucada, né, que é o método tradicional, isso aqui, você tem que querer, assim. A vontade de fazer do método tradicional, que é dobrando uma fita de madeira, é muito grande, porque, né, o acesso a essas madeiras, você pode comprar as fitas de madeira, assim, que você quiser, da madeira que você quiser e fazer, né, mas pra gente fazer essa aqui, a gente precisa do nosso território, né, então eu sempre pego e falo, putz, cara, eu vou parar de fazer, mas não paro. Tantos anos já, eu vou parar, mas não paro, porque hoje tem eu fazendo assim, tem o Zé Pereira ainda faz assim, isso só, acho que o Mário já até nem tá fazendo mais assim, tá fazendo madeira dobrada, né? É uma coisa que realmente vai sumir, assim, né, do nosso universo, esses instrumentos cavucados, né? Eu acho que não tem futuro, não, assim, porque é muito difícil arranjar madeira, e se eu pegar uma prancha de madeira dessa e filetar, né, dá muita viola, né? Então isso aqui é meio que jogar matéria-prima fora. E com a matéria-prima escassa, pô, vale a pena. Eu poderia, de uma prancha dessa eu consigo fazer 3 violas. Aqui eu só consigo fazer uma, né? Então... Vamos falar um pouquinho do fandango de Ubatuba, né? Você que é um estudioso, assim, conversa com muitos mestres, eu tenho lido alguns textos seus e você tem essa preocupação, né, de conhecer o passado, ver quem está mantendo, para poder, né, seguir um pouco sobre isso. Como é que você conta pra gente do fandango aqui de Ubatuba? O que seria de diferente do que tem, por exemplo, no sul do estado de São Paulo? Quais são as características daqui? Pouquíssima diferença, assim, muda muito o nome das coisas, sabe? Mas a estrutura, assim, musical é a mesmíssima, assim, mesmo. Até algumas modas são muito parecidas, né? Muito parecidas, assim, a ponto de se falar, não é possível que elas não tenham uma origem, a mesma origem, né? Mas, assim, a estrutura musical, o ritmo, a variação de tons, assim, sabe, é a mesma, assim, então, com certeza é a mesma coisa, sabe? Mesmo em Paraty, o que eles chamam de ciranda, cara, é igualzinho o fandango, né, só muda os nomes, né, o que eles chamam de chamarrita, a gente chama de cana verde, o que eles chamam de dondom, a gente chama de canoa, sabe, é umas coisas que só muda os nomes, tanto é que a gente toca junto, quando se encontra, toca junto,
de primeira, assim, né? Então o fandango é um elemento de coesão, né, da comunidade caiçara. O fandango, a folia do divino, a farinha de mandioca. Então esses são elementos de coesão, assim, né, do território inteiro caiçara, né, do Rio de Janeiro ao Paraná. E isso eu acho que é muito interessante, né? Isso me abriu muito de uns 10 anos para cá, assim, a visão assim, do que é o território caiçara, né? De procurar esses elementos, sabe? A musicalidade da fala, as sílabas que troca, as vogais que também trocam, né? Então é bem legal, assim, né? De ver mesmo que é uma cultura, né? Você vai ampliando, assim, porque a gente cresce aqui e acha que é só aqui, assim, quando você vai vendo, pô... E é um mosaico, né? Você chega em Santos, é totalmente diferente, em Santos ali, mas daí você pula um pouquinho ali para Peruíbe e já tá igual, tá, né? Parecido, muito igual. Então isso deu, assim, através do fandango, eu fui tendo essas referências e fui vendo, assim, que realmente a gente é um povo mesmo, né? Com cultura própria e falar próprio, costumes próprios, os pratos próprios, né? Acho que foi a minha linha que me levou isso foi o fandango, né? Que foi através do fandango que eu consegui chegar nesses lugares e testemunhar isso tudo, né? E o fandango, ele vem de onde? Ele nasceu... eu queria falar um pouco de outro aspecto que é muito característico, que é tanto na resistência, quanto na alegria, quanto na dor, a coletividade, né? Sim. Conta pra gente a origem do fandango e a importância do ser coletivo. O fandango é uma celebração tipicamente caiçara, porque o caiçara era esse ser coletivo, né? Inclusive, voltando ao negócio do território, boa parte da facilidade de tomar o território do caiçara é porque quando o território, a força de trabalho é coletiva, através de mutirão, quando chegou a pessoa de fora e falou, de quem que é esse território? Não tinha um dono, né? O território valia, por exemplo, um pedaço de terra valia enquanto trabalho. Enquanto o nosso bananal estava ali, é meu. Mas depois, quando eu abandonar aquilo porque a terra se exaure, eles abandonavam e vinham para outro, e aquilo se regenerava, não era de mais ninguém. Então é muito fácil você tomar terra de lugar assim, né? Que não tem um dono assim, né? Então, eu falo que é um choque de realidades diferentes, né? Vem a realidade de fora, que é individualista, né? Que é da propriedade privada, e encontrou esse povo de que tudo era propriedade coletiva, né? Mas tudo mesmo, o construir uma casa, o construir uma canoa, é muito comum nas comunidades caiçara os filhos de criação. Então é tudo assim, é uma comunidade coletiva, sempre foi, né? E o fandango, obviamente, é a celebração de tudo que era coletivo. Então, vamos fazer minha casa? Vamos. Vamos abrir o espaço da minha roça? Vamos. Não tinha dinheiro para pagar. Quem pagava era o fandango. Pagava com fandango, né? Pagava. Falava que era a paga. Era um baile, o dono da casa alimentava, dava bebida, organizava os músicos ali e a noite inteira. Tá pago. No dia seguinte ia todo mundo embora, tá pago, né? E com a certeza que você vai poder contar. E é muito interessante que isso extrapolava as inimizades, sabe? Não é porque você não gosta de tal fulano que você não vai. Você vai falar mal, vai, mas você vai, né? Você vai, você ajuda, né? Então, o fandango é essa celebração da coletividade, mas não é porque era um momento específico, porque a vida inteira deles era um coletivo, né? Os ajuntórios para fazer as festas devotivas, era tudo em coletivo, não tinha nada, assim, né? Aquela velha história aqui que você não cria ninguém sozinho, né? É tudo na coletividade, né? Tudo. Hoje o fandango bacural é maioria de jovens, né? Não, sim. Assim, comparado... Em comparação. comparação, por exemplo, com o Mestre Thier, com o Pedrinho. Vocês estão todos juntos, mas assim, tem uma formação a gente foi o segundo grupo de Ubatuba, né? Justamente a gente não queria renovar. A gente só queria ter mais facilidade de se encontrar, sabe? Então a gente começou a se encontrar mais, porque é jovem, né? Mais descolado, assim, mais fácil, né? De se encontrar. E a gente começou a tocar junto, né? Mas não foi assim, uma coisa
o pessoal pensa, não, para renovar, não foi para renovar nada. Só queria tocar. Queria fazer festa. Só queria continuar fazendo festa, né? E por afinidade, a gente tem a mesma faixa etária, né? A mesma vivência, né? Todos aprendemos da mesma forma, né? Vemos as coisas mais ou menos sobre o mesmo espectro, né? Então naturalmente, fizemos esse grupo aí para... Não é para renovar, não, é para tocar só. Para fazer festa. Mas tem uma simbologia, você acha, na questão da resistência, já que, né, na parte, digamos assim, material, que é o território, tem embate, está tão difícil, muita gente saiu dos seus territórios, a grande maioria teve que ser saída do seu território, é uma luta constante. Na arte e no valor imaterial, né, que a música tem, principalmente o fandango, você vê também como uma parte de resistência? Sim, muito. A gente teve, o nosso povo, o nosso território foi dilacerado, né? E existem essas ferramentas de resistência, né? Mesmo, por exemplo, a questão da religião evangélica, né, que não é criminaliza, né, mas vê mal visto, né, a celebração de fandango, folia. Ainda existem evangélicos que abrem a casa para receber a folia, né, então esquecem aquele momento, assim, porque entende que isso aqui já extrapolou, assim, já é cultura, né, já extrapolou, assim, a religiosidade, né, um bem cultural já, né, então tem gente que entende isso, né, e a nossa luta é essa, assim, né, é como levar isso para as comunidades caiçaras, né, que já não estão muito afim, né, que já se perderam, que já não identificam o fandango como o seu, né. Existem muitas comunidades caiçaras assim, né. Então, como levar para eles, né, essa é o nosso principal foco, né, porque atualmente é mais fácil engajar alguém para gostar de gente de fora, é muito mais fácil. Então, parece que dá mais valor, não é que dá mais valor, mas sei lá, engaja melhor, né. Então, a nossa luta não, é como, sabe, manter mesmo na comunidade, né? Então, vamos apoiar as festas das quermesses, né? Vamos apoiar, vamos lá, tocar, que se junta, né? Quem pode ir, vamos. E essa é boa parte do nosso trabalho, né? E como arranjar gente nova, né? Esse é o gargalo, né? E não significa deixar de lutar, né? Os povos indígenas falam muito alegria na luta, acho. Sim. O fandango como instrumento de resistência é muito importante pra gente, né? A gente já conseguiu bastante coisa, assim, através do fandango, né? A gente tem um bem imaterial, né? Registrado pelo IFAM aqui, então, peraí lá, né? Você não pode chegar aqui e fazer o que você quer, né? Vai ter que, de certa forma, aí, ver com a gente aí o que vai ter que conversar, né? Então a gente usa, assim, isso aí como ferramenta. Existe hoje os processos de licenciamentos culturais do IFAM, né? Então você vai fazer, por exemplo, um porto, não era um porto lá. Se tivesse lá em São Sebastião alguns grupos de fandango, eu ia ter que questionar, e aí, que vai ter que mitigar vocês, isso impacta a vida de vocês. Então isso hoje em Ubatuba é uma realidade já, né? Pra gente. E tudo através do fandango, assim, de tocar fandango, né? Então é uma coisa que às vezes extrapola mesmo, assim, o tocar, o estar na festa, né, vira realmente uma ferramenta de luta, né. Que interessante. Você acha em que momento que está hoje a cultura caiçara? Não saberia dizer. É uma coisa que... Porque a gente está aqui fazendo, né, e ao mesmo tempo a gente quer que mantenha, mas mesmo a gente fazendo já sempre muda, né, alguma coisinha, né. Mas hoje é uma cultura viva ainda, né, não é uma coisa assim que se perdeu, né. Hoje o pessoal vai ficar até meio bravo, assim, falar não sei o que do folclore, né. Mas não é folclórico, né? É vivo pra gente aqui, não é uma coisa que... Ou muita gente, vem, às vezes vê a gente tocando assim, fala, que no tempo do meu pai era assim, fala, não, é ainda, sabe, você procurar, você acha, tem, né. Então a gente convida muitas pessoas que vêm com essa fala, assim, que ainda é vivo, né, não é uma coisa que se perdeu, né. E acho que nunca vai se perder, porque isso aqui é um instrumento, a música popular é um instrumento de memória, né. Então, às vezes você vai lá, você começa a tocar a Folia do Divino ali, e aquela pessoa se emociona, mas às vezes não é pelo que você está cantando, é pelo que ela lembra, né. Então ela lembra do pai, lembra da mãe. Então é um instrumento de memória a música popular, né. Então acho que
a força não sumiu até hoje por causa disso, assim, porque as pessoas não perderam a memória ainda, né? E quantas pessoas não recebem a folia, não pela religião, mas porque, sabe, pô, meu pai gostava tanto, meu avô gostava tanto, sabe? Eu não vou deixar de receber, né? Isso vai... Então eu falo que a gente faz, assim, esses instrumentos são máquinas do tempo, assim, né? Que a gente faz, assim, vai ter um momento, assim, do fandango, da folia, que é para além, né? Que eu acho que é daí que emana a força dele, assim. Daí, por isso que não morre, sabe? Porque se você pegar entrevistas da Kills 7 na década de 60, o pessoal já falava que estava morrendo. Pô, e a gente tá... 60, 40 mais 20, 60 anos depois tá morrendo? Não tá, né, cara? Não morreu? Que como é esse que você tá aqui? Então eu acho que tem esse elemento, assim, da memória, né? Que não deixa essa chama se apagar nunca, né? Quem sabe daqui a 60 anos o Martim tá com essa viola aí, já dando a entrevista, falando que não vai morrer porque meu pai ensinou. A esperança é essa, assim, né? Essas coisas dos núcleos familiares, né? São muito importantes, né? Acho que em todas as culturas populares, o núcleo familiar é o de onde emana, assim, né? Tipo, então, assim, eu tenho certeza que nossos filhos, assim, pelo menos da turma, assim, que toca hoje, tenho certeza, assim, que pode ser que não toque, mas duvido que quando for velho e não vai lembrar né, da gente, assim, né? Pô, meus pais, que a gente leva eles, né? A gente faz questão de levar eles pra onde a gente vai. Faz questão de mostrar, faz questão eu faço questão de fazer instrumentinho pros filhos dos meus amigos, né? Pra que, pelo menos, assim, no núcleo familiar, a gente não consegue, às vezes, acessar tantas pessoas, mas, pô, pelo menos os nossos, assim, estão bem servidos, né? Do fandango, da folia, enfim. Você se sente feliz fazendo parte, contribuindo, né, com uma coisa tão bonita, né, como, por exemplo, fabricando máquinas do tempo? Sim. A minha primeira ideia, quando comecei a fazer, era dar instrumentos porque sempre foi, assim, de difícil acesso ao instrumento musical, né? Então, as minhas primeiras, assim, eu lembro que eu dei para um monte de gente que tocava aí, então... Ou trocava, sabe? O seu Neco ri de mim até hoje. Fala, pô, como você trocou uma viola por 3 balaios comigo? Eu falei, troquei, cara. Pra não falar que deu, né? Pra falar que deu. Mas aí a minha primeira ideia era essa, pô, eu preciso, né? Pelo menos para que essas pessoas tenham seus instrumentos e que a família veja ali e tenha, né, acesso a isso. Porque eu lembro que sempre foi muito difícil, assim, né? Que a gente foi crescendo, ter acesso ao instrumento. Era uma coisa assim que a gente apanhava se tocasse, né? Porque acho que era muito difícil ter corda na época, instrumentos mesmo. Então era uma coisa que pendurava na parede, ai de você, se você mexer. Não, nem que a minha primeira aflição era essa, nossa, eu preciso fazer. E é até hoje, né, quando eu faço dou muita oficina, assim, para as crianças, eu sempre falo para eles, se vocês vierem para essa oficina achando que vocês vão aprender a fazer, cara, vocês estão achando muito, porque a minha ideia é que vocês levem o instrumento para casa. Então, se vocês não terminarem, eu vou terminar pra você. Não tô nem aí se você aprendeu ou não, cara. Porque a minha ideia ainda é ter essa angústia, sabe? As pessoas precisam ter o instrumento em casa. E faz, assim, não é o foco, assim, do que eu divulgo, assim, mas a doação hoje passa de 50% na minha oficina. De instrumentos, assim, passa, assim, de 50%. Eu costumo falar que é o Robin Hood, assim, eu tiro de quem tem para dar pra quem não tem. Então, cada um... Antes eu falava, sabe? Eu falava para a pessoa, esse instrumento que você comprou tá duplicado e o outro tá lá em tal comunidade, se você quiser ir lá ver, tá lá. Hoje em dia eu já não faço mais, eu já não falo para a pessoa que ela tá pagando do outro. É a sua resistência, né? Mas até hoje, assim, eu dou muitos instrumentos assim, nessa esperança, sabe? De que as pessoas precisam ter acesso e quem sabe tocar fandango, né? Quem sabe? Eu espero que sim, mas também não dá pra... O que a gente tenta fazer hoje é montar grupos e fazer um produtinho palatável, sabe? Para que talvez esse produto seja mais interessante para quem ouve e se interessar. Não sabemos ainda do resultado disso, né? Isso aí são coisas a longo prazo. Mas hoje a gente trabalha bastante nessa formalização de grupos de fandango, que não faz parte da manifestação do fandango. Então, quando a gente optou por gravar aqui, você vê que não foram grupos especificamente, né? Foram pessoas assim, que se juntam, né? É uma ocupação através da cultura. Sim, na mente das pessoas, no coração das pessoas.
Mas a gente criou, assim, né? E que bom que foi a gente que criou. Hoje, uma apresentação de fandango, você vai ver lá com palco, captação, né? A gente põe captação, né? É justamente um produto cultural, assim. E que bom que foi a gente que criou, né? Que bom que foi a gente. A gente tem o controle, né? Imagina se fosse gente de fora aqui. Imagina o que aconteceu com o forró. Imagina que aquele pessoal das antigas do forró não vê Fala, pô, e aí, né, meu? Como que você pegou minha cultura, você tá ficando rico aí, tá modificando, né? Eu fico imaginando se isso acontecesse no fandango, assim, a tragédia que ia ser pra gente, né? O desgosto, né? Então, que bom que a gente que criou esse produto e estamos trabalhando, a gente comercializa, a gente tem uma apresentação de 40 minutos, assim, pá, né? Tem um valor, né? Enfim, isso também faz parte da resistência, né? Faz parte, assim, e talvez da valorização mesmo para dentro das comunidades, né? Sei lá, ter um produto mais, sei lá, um áudio mesmo, um CD, né? Que ele possa escutar, que não precisa necessariamente ir até um baile, né? Então isso foi também mas a gente não sabe do resultado disso ainda. Talvez seja nocivo, né? Vocês estão vivendo ele, né? Sim. Não, mas talvez seja nocivo, né? E se a gente terminar, né, de pisar em cima com isso, né? E se as pessoas que chegam hoje entendem que fandango é isso, é uma apresentação ali em cima do palco, e não saberem que é uma celebração coletiva, né? Se a gente perder esse elo com esse produto. Porque é um produto, não é porque a gente criou, mas é um produto muito bom, né? Que a gente criou. A gente faz festas do fandango aí para mais de 3 mil pessoas, né? Então, pode ser um monstro, né? Mas... Depende do olhar de quem olha a cultura. A cultura também se renova, né? Sim, se renova, mas o maior medo é perder esse elo com a celebração coletiva, com o núcleo familiar, né? Com os instrumentos que são feitos assim, assado. Né? Então é tudo assim, mas é o jeito que a gente encontrou, né? Tá? A gente não sabe o que vai ser, né? Tomara que nunca perca a relação com o coletivo, né? Tomara que... Mas, apesar de eu já ter percebido, já conversar com os pares, aí falou, olha, gente, esse negócio de apresentação não tá dando muito certo. Porque eu aprendi fandango, o pessoal tocando, posso tocar junto? Quando você tá num palco, uma apresentação, não tem isso, né? Ninguém pode entrar ali e falar, deixa eu tocar junto. Então, tem essas críticas, assim, que a gente tem que estar sempre atento, né? É bem... É dúbio, assim, né? Sim, os resultados. sim. Pode ser, ou por um lado, mais gente conhecer, por outro lado, pode também trazer esse impacto dentro, né? Das comunidades. Mas, de forma geral, assim, independente só da questão né, dessa dualidade, né, do fandango no momento atual, eu queria encerrar aqui a nossa conversa tentando trazer assim uns elementos, juntando todos os elementos, né, vindo depois de décadas tão brutais assim, que continuam, né, 70, 80, 90, então, né, aquela explosão de invasão aqui de território, dentro dos elementos culturais, né, que tem se mantido, você vê com que olhar o presente hoje no território, principalmente aqui em Ubatuba? Hoje é complicado, né? É muito complicado hoje a nossa cultura hoje. A gente vive assim em mosaicos, né? Diferente do indígena, do quilombola, que tem um território mesmo delimitado, sabe? Com suas regras, né? Seus símbolos. O caiçara não tem, né? A gente vive em um mosaico, assim, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E a gente perde muita força com isso, né? Porque às vezes está acontecendo coisa na comunidade lá do outro que a gente não está sabendo, que talvez a gente... Então a gente está muito enfraquecido no momento, né? E usamos desses símbolos, né, que é o fandango, por exemplo, para acessar todas essas comunidades, unificar elas no momento da festa mesmo. Mas hoje, assim, olhando, assim, a gente está num momento de muita perda ainda, né? Desde que chegou a estrada aqui, a gente só perde. Assim, é coleção, assim, sabe, enfileiramos derrotas. Assim. E ainda que tem umas vitórias aí no meio, assim, mas é muito difícil ser otimista, assim, quanto ao futuro da cultura caiçara, talvez das manifestações culturais até menos, assim, talvez elas consigam, né,
sobreviver, claro, sem a essência, sem o território, então eu acho possível que elas consigam ir além. Mas a nossa cultura mesmo, assim, acho que já estamos no fim, sabe? Acho que já não as coisas já perderam sentido, talvez, sabe? Se enfileirou tantas derrotas em pontos tão sensíveis, assim, para nossa cultura, que talvez seja irreversível já, sabe? Que já os filhos dos pescadores artesanais já não pescam, né? O pessoal da roça já também fala, pô, mas só para eu conseguir o georreferenciamento do estado, a minha roça precisa de 3 anos de produção para conseguir pagar um técnico, sabe? Já está num estado, assim, que eu acho que perdeu-se, assim, de um jeito que não... Claro que se reinventa, né, muita coisa, mas eu acho que, assim, a cultura caiçara mesmo, daquela baixa densidade populacional, sabe, que é necessário, né? Isso não tem como mais voltar, né? O território já está tomado, né? Não tem como. Não tem... Se pensar que pouca gente fazendo instrumento, pouca gente fazendo canoa, pouca gente... Tudo pouco, sabe? É tudo... Em biologia tem um conceito que é a extinção funcional das coisas. Então pode ser que tenha tantas onças ali na mata, mas elas nunca vão se encontrar, sabe? Então as que se encontrar vai ser prima, então vai ter uma degeneração, então elas já estão funcionalmente extintas. Eu acho que a cultura caiçara já chegou nesse ponto, sabe? De ainda tem, mas já vai acabar, sabe? Não tem, já passou assim do ponto que dá para preservar, né? Justamente porque não... Já desanimou-se, sabe? As pessoas já não querem pescar, não querem fazer roça, não querem... O turismo engoliu todo mundo, né? A especulação imobiliária expulsou todo mundo. Foi uma cultura que não soube lidar com o dinheiro, né? Porque não tinha. Então, quando chegou a cerca, primo, matou mesmo, sabe? De matar por causa de... não, falou que vale dinheiro, mas é meu, é seu, é de quem? Acabou-se, sabe? Assim, foi muito brutal, assim, a chegada, assim, a chegada do capitalismo mesmo, assim, sociedades que não viviam, né, de forma individual, não davam valor para o dinheiro, né, davam valor para outras coisas. E teve essa eu acredito que, assim, de forma incisiva e proposital, né, não podia ter um modelo alternativo, né, não pode ter, né, não pode ter um modelo alternativo a esse. Então, acho que foi, assim, foi tão brutal que não tem volta, sabe? Acho que nunca vai voltar, assim, esse pessoal antigo, assim, você vê o jeito deles, assim, acho que isso aí nunca vai voltar, sabe? Nunca vai ter outro, assim. Então, acho que essa geração que está morrendo, com 80, 90 anos, acho que foi a última mesmo, que viu, que se alimentou, sabe? Que às vezes o cara nem é da roça, mas ele sabe. Você perguntar para ele, mas sabe a lua? Sei, sabe? Mas sei lá, plantou só até os 12, 13 anos de idade, depois foi trabalhar em outra coisa, mas ele sabe, né? Tem essa vivência, né? Essa vivência meio pura, assim, com a terra, né? A minha geração já não teve. Assim, quem foi para a roça foi por estar ali, sabe? Não uma coisa generalizada, assim, né? Antes era generalizado, você pergunta para qualquer pessoa de 80 anos, todos eles sabem da época de pescar, da época de plantar, da época, sabe, um conhecimento assim que hoje, se a gente tem, foi porque procurou, porque não é mais tão natural, assim, né? Os calendários já vinham, sim, de fábrica, né? Vinham de fábrica, já vinha. E é outro mundo, né? Que é um mundo que a coletividade não cabe mais, né? Não tem espaço para coletividade, né? E, infelizmente, muitos dos nossos convenceram disso, né? E compraram isso de fora. E é por isso que não cabe também, né? Quem acha que cabe vai ser lesado. Se você tem porque se você quer fazer uma coisa coletiva com pessoas que não acreditam no coletivo, você vai ser lesado, cara. Você vai trabalhar de graça, bem dizendo. O cara vai sair rindo. O cara bobo veio aqui e fez um negócio. Porque você sabe que ele não vai na sua, né? Na hora que você precisar dele, ele não vai estar lá. Então, acho que, sim, foi uma injeção, assim, que foi matando aos poucos, assim, e continuará, assim. Acho que não... Eu pessimista, assim, né? Eu acho que a manifestação cultural, acho que vai. Eu falei, é a memória do tempo, né? Assim, os costumes, a cultura, acho que isso aí já. Porque o território...
existe, o pessoal que vem para cá às vezes pode ter a impressão que o território, não, mas tem um monte de área, mas tudo tem dono já, só está esperando a hora, cara. E o dono não vai deixar aquilo para preservação. Então todas as áreas têm dono aqui embaixo, para cima é tudo do Estado. Então hoje o pouco que a gente consegue assim de resistência, mais na parte da roça, é em acordo com a Fundação Florestal, é em acordos, né? E os acordos são tão desgastantes que o filho do cara não incentiva o filho dele a fazer aquilo. Fala, ó, o pai tá fazendo isso aqui porque o pai só sabe fazer isso aqui, meu filho, mas você, putz, vai fazer outra coisa, cara, né? Então acho que é o fim mesmo, assim, da cultura, assim. Fala que não é o fim porque se reinventa, né? Assim, o povo caiçara vai se reinventar e vai continuar, mas eu acho que já não... Eu duvido que meu filho vai ver as coisas que eu vi, sabe? E eu já não vi muito, né? Então esse é o ponto, né? A minha geração já não viu muito, agora o que a do meu filho vai ver? É complicado. Berto, obrigada por todo esse tempo e principalmente por todo esse carinho e disposição de nos trazer um pouco da sua cultura, da sua vida e de todo o seu povo, né? Como você colocou, é um povo mesmo. É um povo, é um povo. É um povo. Obrigada. É um povo que às vezes não se deu conta de si ainda, sabe? Eu acho que a maior tristeza que eu tenho é essa, assim, que é um povo que tá indo embora, às vezes, sem ter se dado conta de que é um povo mesmo, sabe? Que, porra, somos iguais mesmo, assim, sabe? Na essência, assim. Você vai na casa do cara, onde tá sua farinha? Tá numa lata, sabe? Você identifica isso, né? Quando você vai na casa dos outros, né? No oratório com conchinha do mar, sabe? As coisas assim, você fala, porra, cara. A gente é um povo. E muitas pessoas foram embora sem se dar conta e vivem sem se dar conta, assim. E boa parte também da tristeza, porque é uma cultura que o Brasil não conheceu, né? É uma cultura assim que... Não valorizou. Acho que nem conheceu, cara, porque chegou com os primeiros antropólogos chegaram com a estrada, né? Então já chegaram para registrar o que estava se acabando, né? Então não conheceu, assim... Se registrou, virou história, assim, né? Registrou... Ninguém conheceu, assim, né? Os primeiros registros já foram... Como é que está sendo essa estrada aqui na sua vida? Então é complicado, né? O Brasil não conheceu, infelizmente. Passou, né? O tempo passou. Que isso aqui não é roda d'água que roda sem parar. Oi, lairai, oi, lairai, oi, lairai, oi, lairai. Essa aí é a moda de canoa.